A noite prometia ser memorável. O programa estava ao vivo, com uma audiência gigantesca de milhões de brasileiros acompanhando cada segundo. No centro do palco, o carismático apresentador Luciano Huck sorria, conduzindo a entrevista com seu convidado especial, Roberto Carlos. O icônico cantor entrou com seu clássico terno azul e foi recebido com aplausos entusiasmados. Era uma conversa recheada de emoção e nostalgia. Huck exaltava a carreira de Roberto, enquanto a plateia absorvia cada palavra. Tudo parecia dentro do esperado, até que um momento inesperado mudou completamente o rumo da entrevista. Sabe, Luciano, disse Roberto, sua voz serena, mas cheia de convicção, nesses anos todos, aprendi que nada é maior do que o amor de Deus. Jesus é a razão da minha paz e da minha inspiração. O sorriso de Luciano vacilou. Ele tentou manter a compostura, mas havia algo nos olhos dele, um certo desconforto. O estúdio, antes vibrante, ficou em um silêncio incômodo. Algumas risadas discretas surgiram na plateia. Huck forçou um riso e desviou o assunto. Ah, Roberto, com todo respeito, mas não acha que esse papo é meio ultrapassado? Estamos aqui para entreter, não para pregar, né? Roberto manteve-se inabalável. Seu olhar tranquilo encontrou o de Huck, e ele respondeu com simplicidade: o amor de Deus nunca é ultrapassado, Luciano. Ele está aqui, sempre esperando por nós. As risadas da plateia tornaram-se mais hesitantes. Alguns espectadores pareciam refletir sobre aquelas palavras. O apresentador, porém, tentou encerrar o assunto e seguir em frente. Mas antes que pudesse, algo inesperado aconteceu. As luzes do estúdio piscaram de forma estranha. O som dos microfones oscilou com um ruído misterioso. Um arrepio percorreu o ambiente. Huck riu sem jeito. Parece que até os equipamentos querem mudar de assunto. Brincou ele. Mas Roberto Carlos fechou os olhos e respirou fundo. A tensão era palpável. Foi então que uma luz intensa surgiu no telão do palco, uma imagem que parecia distorcida, como se algo estivesse prestes a se revelar. O público sussurrava, tentando entender o que estava acontecendo. O frio no ambiente se intensificou, enquanto a luz brilhava com uma intensidade sobrenatural. Foi então que, diante de todos, uma pomba branca surgiu no estúdio, voando suavemente até pousar no microfone de Roberto Carlos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Luciano Huck piscou várias vezes, como se tentasse encontrar uma explicação racional para aquilo. De onde veio essa pomba? Murmurou ele, olhando ao redor, buscando respostas. A plateia estava dividida entre a perplexidade e a comoção. Algumas pessoas começaram a chorar sem entender o porquê. Roberto Carlos sorriu e, com a voz suave, declarou: Deus não trabalha com coincidências, Luciano. Foi então que um homem na plateia se levantou subitamente. Era um senhor idoso, que até então estava em uma cadeira de rodas. Com os olhos cheios de lágrimas, ele deu um passo à frente e depois outro. Sua voz embargada ecoou pelo estúdio: Eu estava há anos sem conseguir andar. E agora? Eu estou de pé. A comoção tomou conta da plateia. Pessoas choravam, outras levantaram as mãos em oração. Huck, visivelmente atordoado, recuou um passo. Ele olhava para o homem curado, para a pomba e para Roberto Carlos, sem conseguir articular uma palavra. O estúdio estava em estado de choque. A transformação era inegável. O idoso que se levantou da cadeira de rodas caiu de joelhos, agradecendo a Deus, enquanto outros espectadores faziam o mesmo. Huck passou a mão no rosto, visivelmente emocionado. Pela primeira vez em sua carreira, ele não sabia o que dizer. Isso não pode ser real, murmurou. Mas era. E ele sentia isso no fundo do coração. Um calor inexplicável o envolvia. Seu peito apertava, não de medo, mas de algo maior. Algo que ele nunca tinha experimentado antes. A plateia continuava em oração e aplausos. Alguns espectadores se abraçavam,
outros estavam ajoelhados, sentindo a presença de algo divino. As redes sociais explodiam com comentários sobre o que estava acontecendo ao vivo. Hulk tentou falar novamente, mas sua voz falhou. Eu senti, disse, agora com lágrimas nos olhos. Eu nunca vi nada assim. A câmera focava seu rosto, captando cada emoção genuína. Ele estava transformado. Pela primeira vez, um programa de entretenimento virou um encontro espiritual transmitido para milhões de lares. Roberto Carlos, ainda com o microfone em mãos, olhou para ele com ternura. O amor de Deus é real, Luciano. Sempre foi. Você só precisava sentir. A pomba, que até então permanecia pousada, levantou o voo e desapareceu entre as luzes do palco. O público, emocionado, explodiu em aplausos. Hulk, ainda com os olhos marejados, olhou para as câmeras e disse: Eu não sei explicar o que aconteceu aqui hoje. Mas sei que nunca mais serei o mesmo. E você, se estivesse ali, teria sentido esse chamado? Inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvi-la. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.